E aí pessoal, meu nome é Ezequiel Donhauser, dando continuidade então aqui às videoaulas sobre o GNU GCC. Hoje a gente vai ver um pouco então sobre o Makefile, né? O Makefile desse projeto, que no caso que a gente tá agora, para quem não viu a aula anterior, eu tô começando a pegar como exemplo que a gente vai ver nessas videoaulas sobre essa placa, né? Que tem um microcontrolador da ST, né, STM32F407VG. Esse é o microcontrolador no qual a gente está compilando esse código, que daí no final a gente vai botar para piscar um LED nesse microcontrolador, usando aqui então o nosso GCC aqui, certo? Então, vamos estudar um pouco sobre o arquivo make e como que ele faz esse processo. Então, assim, aqui para cima nós temos as variáveis, né? As variáveis definidas aqui. Como isso aqui é um script, né? Então esses nomes são variáveis, certo? Então são definições. Esse dir aqui é sempre isso é uma variável ambiente já que está disponível, digamos assim. Aí quando eu uso ela me dá o diretório corrente da onde que está, né? Esse projeto, onde que o make foi executado, né? Certo? Onde que o makefile está sendo executado. Naquele ponto é o diretório raiz, né? Então, se você mudar o projeto de lugar, daí ele já vai pegar a partir daquele endereço, certo? Então, isso são variáveis e aqui nós temos um include de um arquivo que é esse compile.conf. Isso aqui serve para o seguinte, para mim não precisar ficar mexendo ou colocando aqui nesse arquivo os arquivos que vão ser compilados. Então, quando eu colocar um arquivo novo aqui no projeto, por exemplo, eu simplesmente venho aqui nesse arquivo compile.conf e eu coloco, né, dentro essa variável aqui, como eu estou incluindo ele aqui no Makefile, né? Estou incluindo isso aqui, então as variáveis que tiver naquele arquivo vão ficar visíveis aqui nesse arquivo também, certo? Então, eu defino essa variável aqui para me usar lá no arquivo, lá no outro lado, né? Lá no Makefile, né? E aqui é onde eu coloco todos os arquivos que eu quero compilar, né? Então todos esses arquivos .c aqui estão sendo compilados no projeto. E aqui embaixo, então, eu tenho os diretórios de arquivos de include, todas as pastas que tem arquivos .h que precisam ser incluídas no código são colocadas aqui. Se surgir uma nova pasta dentro do projeto, por exemplo, né? Aqui dentro de source, é onde é que está todos os códigos, né? Então, se surgir alguma nova pasta, aí você tem que colocar lá no config.conf para ele pegar esses arquivos .h, certo? Então, beleza. Aqui é isso e agora vamos aqui no arquivo make, né? Então, assim, existem algumas coisas que você vai encontrar na documentação do make, né? De como que os scripts funcionam. E aqui ele tem algumas coisas que te dá pronto para facilitar algumas coisas do trabalho. Como esse patch você substitui, né? Todos os arquivos, tipo todo o nome que tem, todos os arquivos .c, né? Por .o e joga nessa variável. Então aqui eu vou ter todos os meus objetos relacionados a esses arquivos. Aí, então ele gerou no caso, né, uma variável com os arquivos, cada nome desse arquivo aqui só .o, para ele usar como objeto, que são os arquivos que vão ser gerados e vão sair aqui dentro dessa pasta obj aqui, né? Então todos os arquivos que estão aqui, né, todos esses arquivos .c vão ser gerados e vão ser colocados aqui dentro dessa pasta, cada um deles como sendo um objeto individual de cada arquivo .c, né? Tá, outra coisa. Então, depois disso, depois dessas definições de variáveis e tudo mais, aqui embaixo eu começo a primeira execução. É aqui que vai começar. E aí, aqui ele vai chamar, né? No caso aqui ele veio numa sequência, né? Quando eu não passo o argumento, eu só digito make lá
chamar esse arquivo, então ele vai chamar o primeiro alvo que ele encontrar dentro desse arquivo. Então aqui tudo a gente só tem variáveis, então os dois pontinhos aqui definem que isso daqui é um alvo, certo? Por isso que quando eu digito make clean, ele vai chamar esse alvo direto, ele vai pular todos esses outros alvos que tem aqui e vai chamar esse cara direto para limpar as pastas, né? Excluir todos os arquivos .o e o arquivo elf e o bin e tal, né? Então, isso são alvos. Então, a primeira coisa que quando ele chamar esse alvo aqui, ele vai chamar esse outro alvo aqui primeiro, né? Que é o startup. Esse startup vai fazer a compilação desse arquivo startup.s primeiro, né? Que é o arquivo assembly. Então, ele vai startar esse carinha primeiro. E isso daqui, como é uma variável, né? É o nome da toolchain, né? Aqui, que está definido aqui em cima, né? Que tem esse nome, arm_known_eab. Aí, o resto, né? Como é o tracinho AS, que é para compilar os arquivos assembly. Então, vamos compilar e vocês vão visualizar melhor o que aconteceu aqui, ó. Então, a primeira coisa que aconteceu foi isso aqui, ó. Tá? Ele chamou isso, observem que ele substituiu, né, esse toolchain, esse nome toolchain aqui, por isso daqui, né? Aquela variável que a gente tem lá em cima. Então, ficou isso. Isso daqui é exatamente isso. Isso daqui é uma outra variável chamada ASMOption aqui, ó. Nós temos as opções de compilação para assembly, né? Que tá aqui, ó. Então, isso aqui são alguns parâmetros que vão ser passados para o compilador, né? Para esse aplicativo, né? Isso aqui é um aplicativo que está naquela pasta lá da toolchain, né? Que vai fazer que vai transformar o nosso arquivo, o nosso assembly num objeto, né? Certo? Então vocês observam que tudo isso daqui, ó, é exatamente o que está aqui, ó. Certo? Então essas variáveis então servem para isso, para substituir no meio do código aqui essas coisas. Daí onde eu quiser usar eu uso essa mesma variável, né? Então ele colocou esses parâmetros para compilação, né, que tem algumas informações que eu não vou entrar em detalhe nessa videoaula, que aqui é mais para explicar sobre o Makefile e algumas coisas relacionadas a como o script faz a compilação. Aí mais para frente, quando a gente falar mais sobre isso, aí eu vou explicar o que são cada um desses parâmetros que são passados para a compilação, né? Então ele colocou esses argumentos aqui. Aqui o objeto que vai ser transformado, né? E o nosso arquivo .s aqui. Então, esse arquivo .s vai se transformar nesse startup.o aqui dentro da pasta object ali, né? Então, nós temos aqui o nosso startup. E vai transformar aquele arquivo .s nesse arquivo startup.o, certo? E assim para todos os outros, né? GCC aqui, ó, esse é outro que daí transforma cada um daqueles arquivos .c. Aí tem um monte aqui, ó, de parâmetros que eu passo aqui para compilação e e aqui no final, então o nosso arquivo o main.c vai se transformar nesse main.o, o system.c vai se transformar no system.o e assim por diante, até o último arquivo que tiver aqui dentro, né, desse carinha aqui, que é esse ADC, né, que está aqui, ó. Então esse é o último arquivo que ele compilou e depois aqui entra outra parte que é o LD, né, que vai fazer o link então no arquivo e vai seguir esse script para fazer esse link. Então aqui tem mais alguns argumentos também e aqui no final vocês podem observar que ele pega esse output.elf, ele pega todos esses outros arquivos, startup.o, main.o, system.o, misc, todos esses arquivos até esse último, né, e transforma então nesse output.elf, que é o nosso objeto, que depois no final aqui eu ainda uso esse outro carinha, object copy, que vai pegar
essas seções de dentro do meu objeto e transformar ele num binário de saída firmware.bin, certo? E daí aqui no final também eu gero aquele dump para a gente visualizar aquele arquivo. Então eu pego esse meu output.elf, que é o meu objeto, e gero também um output.dmp, que é o arquivo dump lá, né, para a gente visualizar algumas coisas dentro dele, certo? Então esse é o processo que acontece aqui. É bem simples. Só tem um detalhe aqui que é legal para vocês. Por exemplo, isso daqui, ó, tudo que eu uso aqui é simples porque isso tudo está na documentação, tá? Na documentação que eu já mostrei em aulas anteriores, qual é o arquivo, né, do make. E então isso daqui, ó, ele vai fazer o seguinte: quando eu chamo isso aqui, ó, eu chamo o startup, ele compila esse carinha. Depois que ele fez essas duas linhas aqui, ele chama esse outro cara aqui, que isso daqui é uma variável, ou seja, ele vai criar, né, um target para cada arquivo .o, certo? Então, observem que aqui esse object file, que é aquela variável ali, ó, object files aqui, cada alvo desses separado por espaço, né? Então ele vai pegar todos esses carinha individual, tá? E vai transformar. Vamos fazer o seguinte: eu vou imprimir aqui esse object file para a gente visualizar, né? Vou criar um outro alvo aqui só para vocês visualizar. Por exemplo, vou criar um alvo qualquer aqui, teste, né? E vou fazer o seguinte: vou dar um echo para imprimir, né? Para imprimir essa variável aqui, para vocês visualizar o que tem dentro, então, dessa variável. E esse carinha eu vou chamar ele antes de tudo aqui, né? Pra gente visualizar. Então, ele vai imprimir, deixa eu colocar aqui um espacinho pra gente visualizar melhor, né? Ele vai imprimir o que tem dentro dessa variável object files aqui, né? Então, vamos visualizar. Observe que o que tem lá dentro é o seguinte, ó, tem todos os arquivos, né, relacionados a cada arquivo C daqueles ali, que ele substituiu, né, o .c pelo .o aqui atrás, né, que é o que essa linha de comando aqui, ó, faz. Essa linha aqui, ó, que substitui, né, o .c de cada arquivo que ele encontrar dentro dos source files que eu tenho aqui, né, essa é a variável source files. Então, tudo que ele encontrar dentro de source files, ele vai criar uma variável também chamada object files e vai substituir tudo os .c por .o. Então, é isso que tem dentro daquela variável, certo? Então, como essa variável tem tudo isso daqui, cada argumento desse separado por espaço vai ser um alvo, porque aqui eu defini esse alvo genérico aqui, ó, né, %.o, então para cada carinha daqueles ele vai vir aqui e vai compilar individualmente cada arquivo daqueles, certo? Então, é isso que acontece. E aqui eu passo também, né, os arquivos de inclusão, tal, que são esses aqui, ó, certo? E esse -o aqui, que até lá atrás, né, um monte de argumento. Isso aqui são os GCC options, que são passados como opções, né, para o compilador, para o GCC, para ele passar isso para o compilador C, né, que são os parâmetros que ele deve seguir de algumas coisas relacionadas à otimização e a tudo isso que eu vou explicar melhor, talvez, para frente em aulas sobre o STM32, né? Certo? Então, esses são os argumentos passados, né? Eu informo que o tipo de instrução vai ser thumb e tudo mais, que eu vou estar usando FPU e mais uma série de argumentos aqui, certo? Outra coisa também, aqui vocês observam que eu tenho esse not_dir aqui, né? Que tudo que vier aqui como parâmetro, esse cifrão vai ser cada arquivo, né? Esse é o nome do arquivo .o. Então o que eu faço aqui é tirar o diretório da frente
né, de cada arquivo .o e colocar e substituir, né, colocar esse outro diretório, que assim, como cada arquivo vai vir já com um diretório, né, tipo, ele já vai vir com o seu próprio diretório, que eu já coloquei isso aqui, ó, certo? Então, cada arquivo vai estar no seu respectivo diretório, né, e aí cada arquivo .o desse iria ser compilado dentro de cada, tipo, junto com o arquivo .c lá no diretório que ele tivesse, né? Só que eu não quero que isso aconteça, né? Eu mudei isso para que todos os arquivos que forem transformados vão ser jogados numa pastinha só, ok? Então, eu tiro o diretório da frente de cada arquivo .o e coloco esse outro diretório, para ele jogar todos os objetos dentro desse diretório build/obj, certo? Então, isso são algumas coisas que você vai encontrar tudo isso na documentação do Make, tá? Isso tem tudo lá bem explicado, o que é cada coisa e o que faz. Por exemplo, esses nomes, todos eles vão estar explicados com detalhes lá, né? De como usar e tudo mais. Por exemplo, aqui eu adiciono prefixo, né, num arquivo, né, coloco o prefixo que eu quiser num arquivo e tudo mais. Então, são várias coisas legais aqui que dá para ser feito para otimizar aí a tua compilação, certo? Então, isso aqui é totalmente, nesse caso aqui ficou tudo automatizado. A única coisa que eu preciso fazer é, se eu criar um novo arquivo .c aqui, eu simplesmente venho aqui e coloco ele aqui na lista dos meus arquivos .c que vão ser compilados e pronto. Ele já vai ser compilado aqui junto e vai ser linkado também. E pronto, é isso. Então, o único lugar que você vai precisar mexer nesse projeto inteiro é nesse compile.conf, inserindo aí os diretórios de include e os arquivos .c que você quer compilar. Então, isso facilita o trabalho e o Make faz isso acontecer, certo? Então, essa aula era só para explicar um pouco melhor sobre isso e esse código vai estar disponível aí para vocês, então vocês podem analisá-lo melhor. Então, o Make nada mais é do que um software, né? Um aplicativo que vai pegar o script que está na pasta que você definiu aí, no caso do projeto, né? Vai ler o que está dentro desse script e vai executar as coisas de acordo com esse script. Então, só para ressaltar, você pode definir variáveis, certo? Aí você tem os alvos, né? Dentro de cada alvo, na própria linha do alvo, você tem as dependências. Isso são dependências, né? Isso aqui vai chamar isso daqui, isso aqui vai chamar esse outro. Então, são dependências. Antes dele executar aquele alvo, ele tem dependências. Então, ele vai chamar esses outros. Seria quase como funções em C, né? Você tem esse carinha, ele chama outros. Depois que ele chamou esses outros caras, ele continua aqui. Então, isso daqui é o que esse alvo vai executar. Então, cada alvo desse tem o que ele vai executar, certo? E é isso, simples e fácil de entender, né? Então, eu não entrei em muitos detalhes aqui, justamente pelo fato de que a documentação do Make ela é bem completa e tal, né? Então, você vai encontrar tudo bem detalhado lá. Então, eu não vejo muito a necessidade de explicar tudo, o porquê de cada coisa aqui, né? Que isso é simplesmente um script, né? Simples assim, que vai fazer essa automatização então aí das compilações, certo? Então só para a gente visualizar aqui como que você vai achar isso, né? Por exemplo, vamos pegar esse patch substitui aqui, né? Que faz a substituição, né? Do ponto C pelo ponto O aqui e vamos achar aqui dentro do GNU Make, que é a documentação, né? Vamos colar isso daqui aqui, o uso disso aqui, ó. Então aqui as funções e tal do Make, né? Aqui, ó, tem várias outras que você pode poder encontrar aqui também detalhado o que ele faz. Então aqui está certinho como usar esse carinha, né? Aqui vai ter até exemplos de como usa, né? Aqui, ó, o %C pelo %O, né? E os arquivos
que vão ser substituídos e tudo mais. Então, é bem simples assim e tem muito mais outras funções aí do Make, né? Encontrar string, papapá, filtro e não sei o que tá tudo bem especificado aí, beleza? Então, acredito que é isso para essa aula de Make e tal, né? Só para dar uma ideia de como isso tudo funciona. E o resto você vai encontrar aí fácil na documentação, beleza? Então é isso, né? Agora vamos ao que interessa. Pegar essa placa do STM32, né? STM32F4 Discovery aqui, né? E conectar aqui no USB e vamos conectar aqui no USB, né? E vamos botar para rodar esse código então, né? Então aqui eu vou abrir o STM32 Link Utility, né? Que esse é o aplicativo que é gratuito e tudo, que vem junto, tipo, que está disponível no site, né? Da ST. E a gente vai escolher então aquele binário que a gente compilou ali, né? Que é esse firmware.bin aqui. Tá? Eu vou pegar esse diretório aqui. E a gente vai gravar esse carinha no nosso STM32. Tá? Então eu seleciono aqui o binário, né? E eu vou gravar ele então no microcontrolador, certo? Então gravou e o LEDzinho lá tá piscando de acordo com o que a gente fez aí no código. Beleza? Então acho que é isso. E valeu e até a próxima videoaula.